vez, é uma promessa já realizada, né? Porque as coisas todas que Deus prometeu, Ele já prometeu desde antes da fundação do mundo, né? Assim como a Bíblia nos ensina. Então nós vamos ler o nosso texto rapidamente, eu não vou me estender muito, tá? A gente vai meditar bem rapidinho aqui, e eu tenho certeza que Deus vai falar. Isso aqui é uma promessa, esse texto. Parece que não, mas aqui Jesus ele está falando, explicando algo importante através de uma parábola. Ele gostava de ensinar através de parábolas, porque era a metodologia dele. E ele está ensinando isso aqui. Isso aqui também é algo que ele está dizendo que vai acontecer. Nós podemos crer que isso aqui vai acontecer. Se nós fizermos, vai acontecer. E olha só o que Jesus está ensinando nessa parábola aqui que ele conta. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, o ponto-chave da parábola é o quê? Orar e não desanimar, não desistir, não esmorecer. Devemos continuar orando sempre. E por que Jesus diz essa palavra? E como é que ele explica, né? Como ele nos ajuda a compreender? Ele nos dá um exemplo do juiz iníquo. E o que acontece aqui? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, isso aqui é Jesus dizendo: considerai no que diz este Jesus iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, meus irmãos? Olha só esse versículo final. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então, o que está acontecendo aqui? Existe um juiz iníquo nessa cidade, né? Nessa história que Jesus está contando. Esse juiz, ele mesmo, o juiz diz, no verso 4, por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo Deus, e nem respeito a homem algum. Então esse juiz, ele já disse: eu não temo a Deus, eu não me importo com Deus, eu não estou nem aí para Deus, Deus não significa nada para mim. A minha vida sou eu mesmo, e eu me basto sozinho, né? Não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Então eu já tenho a minha posição de autoridade dada pelos homens, eu sou um juiz, é eu que julgo todas as causas, então eu não estou nem aí com nada. E ele deixa claro: não temo a Deus, também não respeito homem algum. Então esse é o caráter desse juiz. O caráter do juiz é de alguém que não teme a Deus e de alguém que não respeita homem algum. E essa viúva, ela está nessa situação, ela tem uma causa que precisa ser julgada, né? Jesus não diz ali se ela está certa ou se ela está errada, mas a mensagem dele é que ela vai até esse juiz, e o juiz não quer atender, o juiz não quer dar importância para ela. Por quê? Ele não teme a Deus e não respeita homem algum. Infelizmente, naquela época, você sofria muito quando você era viúva. Por quê? Normalmente as mulheres não podiam trabalhar fora, né? Era o costume daquela época, daquela região, daquela cultura. Então a viúva, ela dependia muito de esmolas, ela dependia muito talvez de um parente, de alguém, porque ela não conseguia se manter. Então ela não tinha ninguém que pudesse olhar por ela, não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. E aí ela vai até o juiz para que ele julgue a causa. Algo que aconteceu, talvez ela estivesse certa, talvez ela estivesse errada, mas enfim, ela depende dele. E ele não quer saber. Primeiro ela vai lá, o juiz diz que não tenho tempo para você, talvez ele nem atenda, né? Ele manda um recado. Na segunda vez, de novo ele não tem tempo. Na terceira, eu não sei, o texto não fala quantas vezes ela procurou esse juiz. A única coisa que diz é que
ela procura várias vezes e o próprio juiz diz: nossa, eu já estou cansada dessa viúva, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Eu penso, importunar. Importunar não é uma coisa que a gente faz uma vez. Quando alguém vem uma vez, aconteceu isso aqui, isso não é importunar. Importunar talvez comece a acontecer lá para quarta, quinta, sexta vez, a pessoa insiste, né? Estou aqui de novo, eu estou aqui de novo, olha eu aqui de novo, vamos de novo. Talvez é aí que aparece a palavra importunar. Então a gente pode entender que esse juiz já está aí, poxa, eu não quero que ela me importune, então ele fala que eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Também nesse sentido, nossa, eu já não aguento mais essa mulher aqui, eu não quero mais saber dela, eu não quero mais que ela venha até aqui. Então eu vou julgar a causa dela. Ele não disse se ele julgou favoravelmente ou não, mas ele só disse que ele julga. Por quê? Porque ele não quer mais ser importunado, ele já não quer mais essa mulher ali no pé dele. Não que mulher importune as pessoas, mas ele não quer. Mas Jesus está tentando passar uma mensagem para nós, né? Porque ele diz assim: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Amém? Jesus. Vocês estão vendo, irmãos? Nós estamos chegando no cerne do texto, nós estamos chegando na mensagem de Jesus. Tem um juiz que é iníquo, não teme a Deus, não respeita homem, não quer saber de ajudar ninguém, só quer saber dele, e esse juiz é importunado. E aí esse juiz, que é tudo isso, resolve ouvir a mulher. Ele resolve ouvir a viúva. Eu vou ouvir, porque eu não quero ser importunado. Então eu vou fazer o que ela quer. Aí Jesus fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eita Deus fiel. Estão vendo, irmãos, onde Jesus quer chegar? Glória a Deus. Então se eu tenho um juiz ímpio, que até o juiz ímpio, de tanto essa mulher clamar, de tanto essa mulher pedir, talvez de ajoelhar na porta dele, talvez de dormir na porta dele, né? De tanto ir lá. Tem um amigo meu, certa vez, ele precisava conversar, tinha um prefeito aqui na cidade, e ele precisava conversar com esse prefeito. Ele queria estudar numa faculdade aqui da cidade, e esse prefeito atendia as pessoas, né? Isso é um caso real aqui de Maringá, que aconteceu já há alguns anos. E esse amigo tentou falar com o prefeito e não conseguiu, né? Muito difícil, a gente sabe. Apesar que esse prefeito tinha um horário que ele atendia as pessoas de manhã, antes do expediente, ele chegava mais cedo. Eu até conheço ele, é amigo meu. E esse amigo não estava conseguindo. E aí eu me lembro que um dia ele disse que ele chegou lá de madrugada, 2, 3 horas da manhã, chegou até a porta do gabinete, sentou e ficou lá esperando até que o prefeito chegasse. Ele já tinha ido algumas vezes, e ele ficou lá, e o prefeito atendeu ele. Atendeu, conversou e resolveu o que ele precisava, né? O prefeito foi lá e conseguiu, ele foi atendido e foi resolvido. Então é mais ou menos isso aqui que Deus está falando. A mulher foi, ficou, até que o juiz atendeu. Então ele está dizendo, meus irmãos, não fará Deus justiça, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. será que nós estamos clamando dia e noite? Ultimamente, algo que eu tenho comentado muito com a minha esposa é sobre oração. Temos conversado, estou lendo um livro, inclusive, que fala sobre oração, a importância da oração, de clamar, de pedir. Normalmente a nossa oração é a oração de petição. Normalmente, nós oramos pedindo coisas, talvez. Mas a oração não deve ser só isso. A oração deve ser também aquele momento de conversar com Deus, contar como é que foi o dia. Eu tenho desenvolvido isso na minha vida, eu tenho praticado, às vezes eu acordo mais cedo, tenho acordado muito de madrugada. Aí eu vou na sala, começo a conversar com Deus, eu conto o que aconteceu. Não que ele precisa que eu conte, né, porque ele já sabe. Mas eu conto: Senhor, ontem foi assim, assado, hoje eu tenho isso para resolver, isso aqui está acontecendo. Porque eu comecei a pensar, poxa vida, Deus, Ele é meu Pai, eu preciso conversar com Ele, eu preciso contar o que está acontecendo, Verdade. precisa saber da minha vida.
Ele conhece já, mas ele quer ouvir. Porque nós somos assim, não somos? Existem pais aqui. Muitas vezes nós já sabemos o que o nosso filho quer. Nós já sabemos o que está acontecendo com o nosso filho. Mas, mesmo assim, a gente quer ouvir, a gente quer conversar. O filho quer falar. Tem horas que a minha esposa e eu... O filho não precisa vir falar nada. Porque ele já sabe o que está acontecendo. Mas a gente quer que ele venha conversar. A gente quer ouvir. A gente quer se colocar disponível, né? Tem um outro livro que eu li esses tempos atrás que fala que o menininho, filho do médico, ele começa a guardar dinheiro. Guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro. E aí ele chega no pai dele e pergunta assim pro pai dele: ô pai, o senhor é médico, né? O senhor é uma pessoa conhecida, tal, padre. Quanto custa uma consulta do senhor? 1 hora. Aí o pai dele falou: custa R$400. E o menininho começou a guardar dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E um dia chegou pro pai dele e falou: pai, tá aqui, R$400. Posso ter 1 hora do senhor para a gente poder conversar? Então, muitas vezes os nossos filhos querem conversar. E às vezes a gente até conhece, já sabe o que está acontecendo, o que está se passando. Então, eu comecei a praticar isso com Deus. Conversar, falar com Deus. E obviamente que às vezes eu peço também: Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Preciso de uma luz aqui, eu preciso saber o que fazer aqui, sabedoria nessa área. Estou com esse problema aqui com o filho, com a esposa, para resolver, no trabalho. Eu converso com Deus, eu peço para Deus, eu falo para Deus, porque a Bíblia me promete isso aqui. E eu, quando eu li esse texto, eu meditei sobre ele, Deus abriu os meus olhos, o Espírito Santo iluminou meu coração, e eu enxerguei isso aqui. Isso é uma promessa, do jeito que Jesus prometeu que ele ia para Jerusalém, ele ia sofrer, ele ia apanhar, ele ia ser crucificado, ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. Amém? Ele prometeu que ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Quando Maria foi até o túmulo, ele não estava mais lá. Ele não estava mais lá, e ele, interessante quando a gente lê aquele texto, já estou quase acabando, nós vamos ler que Maria chega até o túmulo, e ela encontra o túmulo aberto, ela encontra os lençóis, né, que encobriam Jesus, estavam lá, mas tinha um lenço que eles tinham colocado no rosto de Jesus, que esse lenço, se a gente for ler, estava dobrado. Ele estava corretamente, né, dobradinho, ali na cabeceira da onde Jesus estava colocado, né, deitado. Então o lenço estava dobrado. E o que isso significa, meus irmãos? Lá naquela região, lá no Oriente Médio, então existia um costume. Existiam naquela época os servos serviam o Senhor. Então, digamos aqui que eu sou o servo, o pastor é o meu senhor, e ele chega em casa e eu vou servir a refeição. Então, o que acontece? Eu servo a refeição para o meu senhor, e ele vai, e eu não saio, eu sirvo e fico aqui, parado. Eu estou aqui parado, ele está ali se alimentando, e aí eu fico só observando. Quando o meu senhor acaba a refeição, ele pode fazer 2 coisas. Ele faz 2 coisas. Quando ele levanta, de repente para ir no banheiro, e ele pega esse lenço, e ele pega ali um lenço ali, e joga na mesa, no prato, de qualquer jeito. O que ele está dizendo, né? Digamos que o pastor está ali em refeição, ele levanta, se retira, mas joga o lenço na mesa, em cima do prato de qualquer jeito. Qual que é a mensagem que eu já sei que ele está me dizendo? Eu estou saindo e eu não volto mais. Eu estou saindo, joguei o lenço, não vou voltar. Então, eu já sei que ele não volta mais. Eu vou lá, pego as coisas, levo, lavo, guardo e vou embora. Acabou, né, a minha relação com o meu Senhor naquele momento. Mas, quando ele está se alimentando e ele se levanta talvez para ir ao banheiro ou para atender alguém que chegou, para fazer qualquer coisa, e ele pega e dobra o lenço que ele tem ali para se limpar certinho, direitinho, e coloca o lenço dobradinho ali na frente dele, na mesa, qual que é a mensagem que ele está passando para mim com o lenço dobrado? Eu voltarei. Não tire o meu prato, não tire a minha refeição, não saia daí, eu voltarei.
Amém, irmãos? Vocês estão ouvindo a mensagem do Senhor? Aleluia. Então, Jesus, quando ele ressuscita, o lenço fica dobrado, dobradinho. Maria chega, entra, está dobrado. Então ele já deixa a sua mensagem: eu voltarei, eu não morri. As coisas não acabaram, eu voltarei. E Jesus volta, porque lá no final lá de Lucas, no final de João, no final de Mateus, todos os evangelhos narram, de alguma forma, o retorno do Senhor. Tem um que narra lá no caminho de Emaús, para 2 discípulos. Depois o outro narra lá para os apóstolos, os discípulos. O outro narra para Pedro, Tiago e João. Quando eles estavam pescando novamente, Jesus volta e eles reconhecem o Senhor. E eles vão para lá e se alimentam com o Senhor. Então todos narram a ressurreição e o retorno do Senhor. Então, o texto é claro. E esse texto aqui, ele diz: olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Irmãos, o texto é muito claro. Eu oro para que o Espírito Santo esteja falando para vocês. Não fará Deus justiça? Irmão, se você dobrar o seu joelho, se você orar, se você realmente clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, conversar com o Senhor, derramar a sua vida ao Senhor, Ele vai te ouvir. Aleluia. Talvez pareça demorado, embora pareça demorado em defendê-los, mas Ele vai te ouvir. E o melhor, quando você está nessa conversa com o Senhor, nessa relação com o Senhor, até mesmo o que você vai pedir, o Senhor vai colocar no seu coração. Oh, glória, aleluia. Aí você vai pedir de acordo com a vontade dele, e não de acordo com a sua. Deus. Então, irmãos, isso aqui é uma promessa do Senhor, isso aqui é realidade. Então, se até um juiz iníquo, um homem que não teme a Deus, um homem que não respeita ninguém, ouve e atende a solicitação da viúva, quanto mais o nosso Senhor. Amém, irmãos? Quanto mais o nosso Senhor. Aleluia. Agora, para encerrar, contudo, quando vier o Filho do Homem, quando esse dia chegar, quando esse momento chegar, achará porventura fé na terra? Será que o nosso Senhor, quando Ele voltar, achará fé na terra? Será que Ele vai encontrar fé no nosso coração? Será que Ele vai encontrar no nosso coração a convicção de ler isso aqui? Irmão, você não veio aqui hoje à toa. Hoje não é um dia qualquer. Jesus queria que você estivesse aqui. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Porque nós estamos precisando, irmãos, de pessoas que orem, pessoas que clamem a Deus. Nós precisamos de oração pelo nosso país. Nós precisamos de oração por tantas pessoas que passam necessidade, fome, tantas coisas, alguma enfermidade. Nós precisamos de oração. Verdade, e nós precisamos ter fé. Mas a gente só vai conseguir orar realmente com convicção, com realidade, realmente crendo, se nós pudermos crer nessa palavra. Aleluia, assim como Ele ressuscitou, assim como Ele deixou o lenço dobrado, assim como Ele voltou, Ele está prometendo que vai ouvir. Aleluia, Ele vai ouvir a sua oração. Talvez Ele pode não estar respondendo do jeito que você quer, mas até mesmo isso é graça do Senhor e a misericórdia dele para as nossas vidas, porque às vezes pedimos coisas que não precisamos e coisas que vão fazer mal para nós. Amém? Nossos filhos fazem isso, às vezes pedem coisas que nós não damos, porque a gente sabe que faz mal. Então, irmãos, medite na palavra, deixa essa palavra entrar no seu coração, deixa essa palavra falar com você. Creia que o Senhor está com os olhos abertos, Ele está realmente ouvindo, Ele está vendo, Ele quer se relacionar com você. Amém, irmãos? Então que nós possamos sair daqui nessa noite edificados, possamos sair daqui alimentados e deixar realmente essa palavra falar no nosso coração, ganhar nossa mente. Amém. E realmente nós possamos ter nossa vida de oração transformada. Amém. Realmente gastar tempo com o Senhor, amar estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Que nós possamos levar isso no fim de semana, durante as nossas semanas,
E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Eu agradeço novamente a oportunidade, o pastor, a pastora, de estar aqui. E que realmente Jesus fale aos nossos corações essa noite. Amém? Amém, Jesus. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Eu vou passar para o pastor. Oh, Senhor, muito obrigado.